Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e cheios de esperança de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. Muitas vezes, quando pensamos em Apocalipse, nossa mente vai direto para imagens de juízo e destruição. E sim, esses elementos estão presentes, mas o livro também é uma poderosa revelação do amor, da proteção e da redenção de Deus. O capítulo 7 é um exemplo perfeito disso. Ele funciona como um interlúdio, uma pausa dramática entre o sexto e o sétimo selo. Imaginem a cena. O mundo está em caos, os juízos de Deus estão sendo derramados, e a grande pergunta que ecoa no final do capítulo 6 é: quem poderá subsistir? Quem conseguirá ficar de pé diante de tudo isso? E é exatamente essa pergunta que o capítulo 7 vem responder. A narrativa começa com uma visão grandiosa. João vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Eles estão segurando os 4 ventos, impedindo que qualquer vento sopre sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Pensem no simbolismo aqui. Os ventos na Bíblia frequentemente representam juízos destrutivos e agitação. Ao segurá-los, os anjos estão, na verdade, detendo temporariamente a fúria do juízo divino. Mas por quê? Por que essa pausa? A resposta vem logo em seguida, com a aparição de um 5º anjo, que sobe do nascente do sol. Este anjo carrega algo de extrema importância, o selo do Deus vivo. Ele clama em alta voz aos 4 anjos, dizendo para não danificarem a terra, até que uma tarefa crucial seja concluída. E qual é essa tarefa? Selar na testa os servos do nosso Deus. Este selo não é uma marca física, como uma tatuagem. É um símbolo espiritual de propriedade e proteção. No mundo antigo, um selo indicava quem era o dono de algo e garantia a sua segurança. Da mesma forma, Deus está marcando o seu povo, declarando: estes são meus. Eles estão sob a minha proteção especial. É uma mensagem de conforto e segurança em meio ao caos iminente. Deus não se esquece dos seus. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, Ele tem um plano de proteção para aqueles que lhe pertencem. E então, João ouve o número dos que foram selados: 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. O texto lista 12.000 de cada uma das 12 tribos. Há muito debate sobre quem são exatamente esses 144.000. Alguns acreditam que é um número literal, referindo-se a judeus convertidos durante a tribulação. Outros veem o número de forma simbólica. O número 12, na Bíblia, representa o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o número 1.000 representa uma grande quantidade, uma totalidade. Multiplicando 12 por 12 e por 1.000, chegamos a 144.000, que poderia simbolizar a totalidade do povo de Deus, a igreja completa, perfeitamente organizada e segura. A lista das tribos é interessante, pois difere um pouco das listas do Antigo Testamento. A tribo de Dan é omitida e a de Manassés é incluída no lugar de Efraim, talvez por questões de idolatria histórica. Independentemente da interpretação exata, a mensagem central é clara. Deus conhece os seus pelo nome e os protege de maneira específica e completa. Eles são o exército de Deus na Terra, selados para uma missão especial durante esse período turbulento. Mas a visão não para por aí. Após a descrição dos 144.000, a perspectiva de João se expande de uma forma espetacular. Ele olha, e o que ele vê o deixa maravilhado. Uma multidão incontável, tão vasta que ninguém conseguia contar. Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Imaginem essa cena. Um mar de humanidade, unida em adoração. Eles estão em pé, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro Jesus Cristo. Estão vestidos com vestes brancas, um símbolo de pureza e justiça, lavados pelo sangue do Cordeiro. E em suas mãos, eles carregam palmas, um sinal de vitória e celebração, lembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A atmosfera é de pura alegria e adoração. Essa multidão clama em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. É um reconhecimento poderoso de que a salvação não vem de nossos próprios méritos, mas é um dom gratuito de Deus, através do sacrifício de Jesus. A cena é tão poderosa que todo o céu se junta a essa adoração.
Os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes prostram-se com o rosto em terra diante do trono e adoram a Deus. Eles dizem: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. É uma sinfonia celestial, uma explosão de louvor que ecoa por toda a eternidade. Então, um dos anciãos se aproxima de João e faz uma pergunta. Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? João humildemente responde: Meu Senhor, tu o sabes. Ele devolve a pergunta, reconhecendo a sabedoria do ser celestial, e a resposta do ancião é uma das passagens mais comoventes e encorajadoras de todo o Apocalipse. Ele explica que aquela multidão incontável é formada por aqueles que vieram da grande tribulação. Eles passaram por sofrimentos, perseguições e provações indescritíveis, mas permaneceram fiéis. E como eles conseguiram? A resposta está na segunda parte da explicação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A imagem é poderosa. Suas vestes não foram limpas por suas próprias obras ou sofrimento, mas pelo sacrifício de Jesus. É o sangue de Cristo que os purifica, que os torna dignos de estar na presença de um Deus santo. O sofrimento não os salvou, mas revelou a autenticidade da fé que eles tinham, uma fé firmada unicamente na obra redentora de Jesus. E por causa disso, por causa dessa fé e purificação, eles desfrutam de uma recompensa eterna e gloriosa. O ancião continua descrevendo o destino final deles. Eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. A presença de Deus é a sua realidade constante. Aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Deus habitará com eles de uma forma íntima e protetora. E as promessas são simplesmente maravilhosas. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os molestará, nem calor algum. Pensem em todas as dificuldades e desconfortos da vida terrena. Fome, sede, o calor escaldante, o sofrimento. Tudo isso ficará para trás. No céu, não haverá mais dor, nem privação. E por quê? Porque o Cordeiro, Jesus, que está no centro do trono, será o seu pastor. O leão da tribo de Judá, o juiz, é também o cordeiro gentil que pastoreia o seu rebanho. Ele os guiará às fontes das águas da vida. E a promessa final é talvez a mais terna de todas. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Cada lágrima derramada na terra, seja por dor, perda, perseguição ou tristeza, será pessoalmente enxugada pela mão do próprio Deus. É o fim de todo o sofrimento. É a consumação da esperança. É o consolo final e absoluto. Então, o que Apocalipse 7 nos ensina? Primeiro, ele nos mostra que, em meio ao juízo, Deus tem um plano de proteção e preservação para o seu povo. O selo de Deus é a nossa garantia de segurança, não necessariamente de sofrimento físico, mas de preservação espiritual eterna. Segundo, ele nos dá um vislumbre da igreja em sua totalidade. Tanto os que estão na terra, representados pelos 144.000, quanto os que já estão na glória, a multidão incontável. E terceiro, e mais importante, ele nos mostra o destino glorioso que aguarda todos que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. A visão da multidão no céu não é apenas uma imagem bonita, é uma promessa. É a resposta à pergunta: quem poderá subsistir? A resposta é: aqueles que foram redimidos por Jesus. Este capítulo é um oásis de esperança no meio do deserto de advertências do Apocalipse. Ele nos lembra que o fim da história não é destruição, mas redenção. Não é desespero, mas adoração eterna. Não é sobre o poder do mal, mas sobre a vitória soberana do Cordeiro. Se você está passando por uma grande tribulação em sua própria vida, se as lágrimas são uma constante, apegue-se a esta promessa. Há um dia em que Deus enxugará cada uma delas. Há um dia em que a fome e a sede cessarão. Há um dia em que estaremos diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos, cantando o cântico da vitória. Que essa visão gloriosa nos inspire a perseverar na fé, a manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que ela nos dê força para enfrentar os desafios de hoje, sabendo da alegria indescritível que nos espera amanhã. Obrigado por assistirem e por mergulharem comigo nesta passagem tão poderosa. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like,
compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e se inscrever no canal para mais estudos como este. Até a próxima!